Efésios 4, verso 1, diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza que homens induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Queridos, essa carta de Efésios é uma das cartas mais completas do Novo Testamento. Todo livro na Bíblia é importante, mas no Novo Testamento especialmente, essa carta escrita à igreja de Éfeso, pelo apóstolo Paulo, é uma das mais completas, porque ela ensina sobre batalha espiritual, ela ensina sobre a graça e a misericórdia de Deus, sobre a salvação, que é graça e misericórdia de Deus. Ela ensina sobre a unidade, sobre o corpo de Cristo. Ela ensina sobre os deveres dos pais aos filhos. Ela ensina sobre os deveres dos empregados com os patrões. Enfim, ensina sobre as armaduras que nós temos que ter para resistir ao inimigo. Então, é uma carta muito completa e nos ajuda no nosso crescimento. A visão final da carta de Efésios é nos ajudar para o crescimento, é levar a igreja a um ajuste e que não seja uma igreja água com açúcar, seja uma igreja realmente abençoada, que faça diferença. Até porque Paulo, quando escreve essa cidade era uma cidade tomada por demônios. As pessoas faziam visita, né, era um ponto turístico em Éfeso, que toda a Europa e Ásia iam para visitá-la, e era uma visita, uma turística religiosa, para ver o grande templo de Diana, dos Efésios, e ali as pessoas compravam, e as pessoas faziam suas devoções, faziam suas ofertas a esses deuses. Eu tive agora na Bahia, eu queria comprar uma lembrancinha, no dia de vir com o aeroporto, eu não consegui comprar nada que não fosse vinculado a qualquer tipo de demônio lá. Tudo que eu ia ver tinha uma fitinha do Bonfim, tinha o Lodum, tinha não sei quem. Eu falei, meu Deus, não tem nada aí não? Não tem nada, não tinha. Então, tem a ideia do que Efésio significava, era mais ou menos alguma coisa parecida. Que as pessoas iam lá e elas se envolviam com as entidades, se envolviam com os demônios, se envolviam com o grande templo de Diana dos Efésios. E Paulo escreveu essa carta tão maravilhosa, sabe de onde? Preso. Ele estava preso. E foi das prisões que ele escreve, como ele diz, como prisioneiro, primeiro versículo, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam do Senhor.
Então ele escreve como prisioneiro. A gente lamenta às vezes, puxa, eu queria fazer a obra de Deus um pouquinho melhor, mas eu me encontro nisso, eu me encontro naquilo. O apóstolo Paulo conseguiu escrever grande parte das cartas do Novo Testamento preso, e injustamente, porque ele pregava o evangelho, e os judeus tinham aquela acusação contra ele, aquela briga total, diziam que ele era rebelde, que ele estava querendo levantar um outro Deus, e por fim, né, ele acaba se tornando um prisioneiro. E lá da prisão ele escreve à igreja, que repercute como uma carta canônica, uma carta inspirada, que acaba chegando até nós. Então ele diz, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam a maneira digna. Essa palavra rogar, todo o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Essa palavra rogar é a palavra parakaleo, que significa chamar para o lado de alguém. Chamar para o lado de alguém. Então, Paulo está dizendo, eu rogo, ou seja, eu estou chamando você para a atenção, para o lado de quem? O lado de Cristo, o lado da igreja, o lado da verdade. A ideia de rogar é a ideia de convidar, é a ideia de apelar. Quando você apela, essa palavra no português já pega pesado, diz, apelou, hein, meu? Pô, aí também não. Então vamos usar essa palavra que a gente entende bem, para entender Paulo dizendo, ele está rogando, ele está apelando da cadeia, da prisão, ele está apelando à igreja que se mantenha firme nos propósitos. Ele está apelando ao brasileiro, ele está apelando ao argentino, ele está apelando ao americano, ele está apelando ao inglês, que a igreja de Deus se mantenha firme nos propósitos, para viver como convém o cristão, e não de qualquer maneira. E hoje, irmãos, essa palavra é muito pertinente, porque o mundo, através da internet, da televisão, dos setores que nós vivemos, ele está passando por uma transformação muito forte. Uma transformação de valores. Transformação de valores, que nós aprendemos, e aprendemos dentro da palavra, os valores importantes de um cristão, que é o amor, que é a paz, né, que é a obediência, que é a família. Isso está sendo degradado, está sendo atacado, a honestidade, né, a dignidade. Então, de repente, estamos vivendo num país que esses valores estão sendo afetados. Que de repente o errado vale mais do que o certo. Que de repente fazer errado, cometer um crime, cometer um delito, tem mais vantagem do que aquele que é honesto, aquele que é sério. Isso é uma troca de valores, e nós estamos vivendo isso. E não quero dizer que nós temos, então vamos no erro, não. O benefício do erro pode não ser para nossas leis e para os nossos governantes alguma coisa interessante e deixar para lá, mas nós temos uma pátria celestial. Nós temos um juiz, que é o dos juízes, nós temos um dono do universo, nós temos alguém que conhece todo o nosso coração, e ele nos julga. Os valores para ele não mudou, talvez para o mundo tenha mudado, mas os valores para Deus não mudou, meu irmão. O mundo aceita as coisas que estão erradas com a maior naturalidade. Tudo bem, que é isso, tem problema, né? Deus, ele tem os valores dele que estão expressos na palavra. E ele quer que andemos. E Paulo está da cadeia, apelando aos irmãos daquela igreja, porque não se desvie, não se afaste dos valores que são importantes. No versículo 2, ele continua dizendo, você pode deixar a Bíblia aberta, vai ser sempre aí, eu não vou sair daqui. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, o apóstolo está dizendo aqui, olha, sejam completamente humildes. Não dá para fazer a obra de Deus sem humildade. Dóceis, né? Algumas palavras, mansidão, algumas traduções. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, meu irmão. Não é fácil suportar. Tem algumas pessoas que vocês, meu Deus, não dá. Não dá. Mas Deus está, através do apóstolo Paulo, nos pedindo para exercer a nossa paciência, para exercer esse dom tão importante que é a mansidão, que ele está dizendo para a gente exercer a humildade, que Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, humildade não é para alguns, a humildade é para todos os cristãos. E o apóstolo Paulo está sendo usado, a igreja, para dizer, nós também precisamos ser humildes. Precisamos ser um pouco quebrantado, sair um pouco do pedestal, como o pessoal diz aí,
menos. Quebranta teu coração. Seja mais dócil com as pessoas. Seja mais humilde. Seja mais paciente. Quantas coisas você perde na vida por falta de não saber esperar, de ser paciente, de aguardar, de não falar precipitadamente. As nossas palavras, irmãos, fazem confusão. Por isso que a Bíblia diz que na multidão de palavras há confusão, há perturbação. Talvez falar menos, você erre menos. Talvez orar mais te ajude a errar menos, a tomar decisões mais acertadas na vida. Suporte uns aos outros com amor. Nem sempre nós suportamos. Às vezes a pessoa já está perturbando, vai, e aí você perde a linha, você não suporta. O apóstolo Paulo dizendo, isso é importante para conservar a unidade da igreja, conservar a unidade dos irmãos, conservar a unidade das células, conservar a unidade dos ministérios, é preciso saber suportar. O verso 3 ele diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não está pedindo alguma coisa, está dizendo, faça todo esforço. Ele está dizendo, se esforce. Essa palavra no grego é a palavra espudazo, que significa apressar-se. Significa ser intenso. Ou a tradução poderia ser assim, mostrai-vos sempre pronto. Mostrai-vos sempre pronto. Então seja, mostrai-vos sempre pronto para conservar a unidade do Espírito. Irmãos, nem sempre nós estamos prontos, nem sempre nós nos apressamos, nem nos esforçamos para conservar a unidade. Ela é quebrada. Hoje você vê casos dentro da igreja que antigamente você não vê, mas hoje você vê casos de brigas, de contenda, de irmãos levando um outro para o tribunal, de brigando, indo para a polícia os dois crentes. Eu falei, que coisa horrível. A pessoa do delegado pergunta, e aí? Pô, mas você é cristão? E você também é? Poxa, legal, de que igreja vocês são? Nós somos lá da Peniel, pastor Nilton. Pô, legal. Que coisa, irmãos. O apóstolo Paulo diz, esforcem, se esforcem, se apressem, seja intenso, mostre-se pronto para conservar a paz, para conservar a unidade. A gente perde, irmãos. Todo mundo perde na vida, não dá para ganhar tudo. Às vezes você tem que perder um pouco, mas para ganhar lá na frente, Deus é justo. Deus é justo. Às vezes você perde, sabe, você, o homem diz, perdeu, ganhei, saí por cima. Mas sabe, o justo juiz, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que abre portas e aquele que fecha portas, ele viu que tu perdeu para conservar a paz. E pela tua derrota aqui na terra, Ele te promove em alguma outra área, te abençoa em alguma outra área, porque é Ele que abre as portas, é Ele que fecha a porta, e quando você perde para o homem, você ganha para Deus, meu irmão, aleluia. Glória a Deus. Vamos pular para o verso 11, caso o nosso tempo é muito pequeno. Ele diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então o Senhor deu os dons aos homens. E aí ele colocou 5 tipos de homens ou 5 tipos de dons no ministério que qualquer igreja precisa. E se a gente diagnosticar aqui que algum deles está faltando aqui na nossa igreja, nós temos que correr atrás. Porque essas coisas são importantes para o crescimento do evangelho. Ele diz, ele deu primeiramente uns para apóstolos. O que é o apóstolo? O apóstolo os primeiros apóstolos tinham que ser testemunhas ocular. Ou seja, só foram apóstolos na igreja primitiva aqueles que viram Jesus com os olhos. Quem não viu Jesus não podia ser apóstolo. E tanto que Paulo entra depois como 12º no lugar de Judas, como o apóstolo dos gentios, que ele se denomina, porque ele viu Jesus no caminho de Damasco, quando ele cai lá do camelo, do cavalo, ele viu o Senhor. Então ele teve a oportunidade de ver, porque senão ele também não podia ser apóstolo. Então o apóstolo, ele é o fundamento da igreja, ele é o receptador original da revelação do Senhor. Hoje, há muitos apóstolos por aí. Uns julga, os outros não. Eu prefiro não entrar no mérito, porque está na Bíblia.
Mas o dom apostólico, ele existe, esse não morreu. E o dom apostólico é esse que funda, esse que é a origem, esse que é o receptador, é esse que traz, né, a revelação de Deus. O apóstolo, ele pode ser profeta, o apóstolo pode ser mestre, o apóstolo pode ser evangelista, o apóstolo é pastor. O apóstolo geralmente tem as 5 qualidades para atuar. Porque ele é o fundador, é ele que inicia, é dele que emana as coisas, ele tem a visão do Senhor. Então, se denomina apóstolo, mas na verdade, eu entendo que esse é o dom do apostolado, que pode ser um pastor com o dom do apostolado. Nós temos o segundo dom, que é o dom do profeta. E muita gente confunde, muitas vezes, o dom de profecia com o profeta. E isso é perigoso, porque dentro da igreja do Senhor está cheio de gente, não vou dizer a Peniel, porque a gente tenta controlar isso o mais que pode, mas aí fora cheio de gente profetizando, falando um monte de bobagem, desculpa a expressão. Gente que fala um monte de bobagem, que esses pastores que vêm e começam, estou te vendo aí com uma chave, você, irmão, recebeu uma chave, né? E aí eu fico pensando, caramba, tem 1000 pessoas na igreja, só um recebeu a chave, mas ninguém recebeu uma chave para abrir nada, e o que vai dar naquela chave? Então eu entendo, eu já recebi muitas palavras proféticas e muitas palavras verdadeiras que se cumpriram. Mas também vi muita coisa se falar que não tem nada a ver, que é pura coisa do homem, pura coisa da carne, e a gente tem que ter o cuidado. Aí o profeta é aquele que fala da inspiração direta de Deus, fala da inspiração do Senhor, que é usado pelo seu dom. O profeta é o guardião da igreja. Que é um guardião? É aquele cara que guarda. Ele vê a igreja indo num erro, ele vai lá, levanta e fala, vocês estão indo no caminho errado. Ele vê meia dúzia aí caindo no mundo, olha, peraí, se conserta com Deus aí, vocês estão no caminho errado. Ontem eu estava numa festa aí, uma irmã sentou comigo, conversou, ela se converteu aqui há 25, 27 anos atrás. Aí você não tem mais memória para se lembrar das coisas. E aí ela começou a falar como é que ela se converteu, a vida que ela vivia, a vida mundana, né? Tudo errado, e um dia ela estava indo na igreja, um dia ela pediu para conversar comigo, e aí ela contou a vida dela, e eu falei para ela, se tu não mudar de vida, tu vai para o inferno, tu não vai escapar do inferno, tu vai para o inferno. Eu falei isso mesmo, irmã? Falou, pastor, mas olha, aquelas palavras entraram no meu coração que nunca mais saíram. Eu saí dali, eu mudei de vida, com medo de ir para o inferno. Hoje é casada, tem família, tal, e assim por diante. Então o profeta às vezes tem que falar a verdade, quando ele vê alguém ir para o erro, quando ele vê a igreja indo para o erro, ele tem que abrir a boca. Isso aqui é uma heresia, vamos parar com isso. O profeta, ele não é delicado como o pastor é mais simpático, né? Dá um sorriso, né? Aqui não acontece nada, tudo isso que eu estou falando aqui não é para vocês, é para Beat lá, quando eu prego lá, né? Não é para vocês. O pastor é mais simpático. O profeta não, ele não tem meias palavras. Ele já vai apontando o dedo e dizendo, olha, você é um sem vergonha, toma vergonha na vida, tu vai para o inferno, muda, para de ser cristão aí, mentiroso, para de se vestir de ovelha, tu é um lobo, sai daqui já. O profeta é meio duro. Mas por que ele faz isso? Para guardar a igreja. Porque ele vê o erro. Ele não consegue ser simpático ao erro, ele não consegue ser simpático ao pecado. Ele vai com tudo para cima e diz, muda de vida, sai daí, está errado. Quer ficar aqui, fica direito. Se não quer, vai para o mundo te espera lá, vai para lá, sai daí. O profeta é meio duro. Eu já passei por situações dessas. Vi um dia um irmão que, quando a igreja era menorzinha no canal lá, a gente estava orando, com de oração, entrou um camarada que era da igreja, e eu acho que ele entrou meio chutado naquele dia, e aí ele foi na porta, parou, dobrou, fechou assim os braços, e aí ele começou, no meio do culto, e aí começou a xingar os irmãos. Aí aquilo me acendeu a ira. Eu falei, Deus, irmão, vamos ficar de pé e vamos orar, né? É um demônio que está nele, né? E aí nós oramos, e o demônio não saiu. O cara xingara cada vez mais a igreja. Aí começou a falar palavrão dentro da igreja. Você pensou que ambiente horrível? Eu não me lembro mais nada, só me lembro que eu joguei a Bíblia no púlpito, parti para cima dele, dei um empurrão nele, joguei ele para fora da igreja. Quando eu joguei para fora, que ele caiu sentado na calçada, que eu já ia dar nele, aí veio a cara, pô, tu é um pastor, o cara é uma vida. Mas aí já tinha uns 50 em cima dele, quase matando ele lá na calçada, né? O pastor foi, nós vamos também, né? Falei, meu Deus, não, gente, não. Sabe o que aconteceu? Para mim, eu nunca mais esqueci dessa experiência, né? Eu fiquei mal naquilo. Mas ele nunca mais esqueceu. Até hoje, quando ele me encontra, ele pede perdão pelo aquilo que ele fez.
Até hoje, pastor, me perdoa, que vergonha. O que eu fiz? Ai, me perdoa. Sabe, tem coisas que a gente faz que é uma ação do profeta num momento como esse. E imagina, o cara não está endemoniado dentro da igreja, começa a xingar os irmãos tudo que é nome, palavrão dentro da igreja, tu vai deixar? Não. Pega o cajado e dá nele, e põe ele para fora. Então, o pastor talvez não consiga nesse momento fazer isso, mas o profeta faz. Então a igreja precisa também do profeta, que muitas vezes é duro e as pessoas não entendem, mas ele está guardando a igreja. Nós temos o outro dom, que é o evangelista. O evangelista é um missionário, é aquele que leva a palavra de Cristo. Temos o pastor Roberto aqui, ficou 17 anos no Peru, sabe o que é isso? Saiu daqui adolescente, né? Foi para o Peru, casou lá, capilar, né? E está trabalhando na obra do Senhor. A pastora Tânia já esteve em vários lugares evangelizando, o pastor Nê também em vários lugares evangelizando, né? Estudando. Então o missionário, e nós temos hoje esse centro de treinamento que as pessoas estão lá, nós temos equipes no sul, nós temos equipes indo para Uberaba, nós temos equipe indo para Curitiba, nós temos equipe indo para Iguape, nós temos equipe em Vitória, indo para Vitória, já tivemos equipe na Bahia, temos equipe indo para o Peru. São os missionários, são os evangelistas. Mas aqui também precisa de evangelista. Aqui também precisa de pessoas para falar, para pregar. Porque, irmãos, Jesus Cristo, vou dizer uma coisa. Jesus Cristo mandou, em primeiro lugar, sair para evangelizar. Se a igreja perder o potencial de evangelismo, a igreja perde a característica e o chamado dela. Às vezes é empolgante ficar num culto como esse, é gostoso. E nós devemos estar no culto ao Senhor. É gostoso estar numa sala de aula aprendendo? Sim, porque também nós temos que aprender. E a Bíblia diz, fala para aprender e ensinar. Mas o chamado e a característica da igreja é o evangelismo. Você não pode deixar de ser um evangelista. Cada cristão precisa evangelizar. Cada cristão precisa falar de Jesus. E você fala de Jesus aonde? Na tua casa, primeiro, na tua vizinhança. Com quem você estuda, com quem você trabalha. As pessoas que você conhece, os seus amigos. Você tem um oicose, você tem um grupo de pessoas que você precisa evangelizar. Às vezes eles te ouvem, às vezes não, mas o teu testemunho é fundamental para o evangelismo. Porque se você também é um cristão que dá muito mau testemunho, ninguém vai te ouvir. Vai dizer assim, tu é um cristão sem vergonha, vai dar uma de profeta, né? Tu é um cristão sem vergonha, você faz isso, você mente, você bebe, você adultera, você vive na balada, tu vai falar de Cristo para mim? Eu não quero saber. Então a importância de saber que cada cristão é um evangelista, que esse dom do evangelismo, do evangelista, ele tem que estar presente na vida da igreja para evangelizar, para conquistar as vidas para Jesus, para que as pessoas entendam o amor de Deus. Nós temos o quarto dom do ministério, que são os pastores, né? Os pastores, eles são dotados de conhecimento, são poderes de consolação que eles têm, são simpáticos aos problemas das pessoas. Vai sentar com um profeta e falar para ele, olha, eu quero falar com você, né? E começa a contar aquela choradeira toda que está. Ele pode te ouvir uma vez, aí ele já para, é isso, isso e isso. Aí tu procura ele a segunda vez. Você, irmão, eu queria falar sobre aquele problema. Não, quero saber mais. Se tu não ouviu o que eu falei, esquece, vai viver a palavra de Deus. O profeta não tem paciência contigo. Ele já fica bravo, já fica agoniado. Mas o pastor não, o pastor é simpático, né? Você conta 50 vezes o mesmo problema para ele e dá risada, dá um abracinho, vamos orar, né? Ele é paciente com você. Nós precisamos disso da igreja também. Precisamos de pastores na igreja. Irmãos, tem irmãos que não são. Tem irmãos que às vezes não suportam. Ah, pastor, não aguento mais. É sempre a mesma ladainha, não muda. É sempre o disco está lá no mesmo lugar, não para, não sai disso. Puxa, já falei, toma posição, vai em Deus. Esse irmão, ele não tem o dom de pastor. Né? Ele não tem paciência, ele é mais profeta outra coisa. O pastor não, o pastor ele é mais calmo. Não, paciência, vamos lá, isso vai mudar. Vamos orar por você, tem calma. E a igreja precisa de pastores, irmãos, que cuide do rebanho do Senhor, que cuide das ovelhas do Senhor. Eu não estou falando o título pastor agora, eu estou falando o dom pastoral que a igreja precisa ter. E isso envolve não só os nossos pastores, não só os nossos líderes, mas no geral, todo aquele irmão que tem um dom como esse, é um pastor. Ou seja, ele exerce o dom pastoral dentro da igreja. E finalmente, nós temos o mestre. O mestre é aquele que ensina, já diz o nome, né? É aquele que dá o conhecimento à igreja, traz a revelação da palavra,
tem paciência para ensinar, ele não está muito preocupado em pregar, está mais preocupado em mostrar o ensino para a igreja, e levar a igreja pelo caminho correto, né, em fazer a igreja entender que a Bíblia é difícil, irmãos. A Bíblia foi um livro escrito, Novo Testamento, há 2000 anos atrás, na língua grega. O Velho Testamento é mais difícil ainda, por isso que é difícil fazer doutrina do Velho Testamento, porque ele foi escrito lá 4.000 anos, 5.000 anos atrás. Você sabe o que é isso? Numa cultura hebraica, numa cultura aramaica, numa cultura na Babilônia, passaram por muitos países, muitas pessoas diferentes, viveram épocas diferentes, reis, profetas, né, e camponeses, fazendeiros, escreveram o Velho Testamento. É muito difícil interpretar. E aí você faz uma doutrina qualquer da Bíblia. Você tem que entender o contexto, você tem que entender tanta coisa para poder falar sobre a Bíblia. Então, a função do mestre é essa, é ensinar. No verso 12, diz, com o fim, tudo isso para quê? Para que tem que ter o pastor? Para que tem que ter o mestre? Para que tem que ter o profeta? Para que tem que ter o evangelista? Para que tem que ter o apóstolo? Para que esse dom tem que estar na igreja? Qual é a finalidade? Aí o verso 12 fala, a finalidade é preparar os santos, a igreja, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja bem edificado. Então esses homens, esses dons, preparam a igreja, te prepara no evangelismo, te prepara na palavra, te prepara na vida cristã como um profeta, te prepara para ter visão como um apóstolo, para você estar preparado, ajustado, para poder fazer a obra do Senhor. Essa palavra preparar no grego é a palavra catartismo. Essa palavra é usada, no grego era usada para correção de ossos. Quando os ossos estão quebrados, fora do lugar. Quem já teve um osso fora do lugar? Aqui, levanta a mão aqui. O camarada vai lá e, peraí, não vai doer nada. Deixa, meu Deus. Né? Catartismo, colocar no lugar. Aquela história que eu conto do braço quebrado aqui, que a mulher pegou aqui, ficou brincando comigo, né? Era só bolinha de gelo, só que negócio, de uma hora ela virou, deixa eu olhar, foi virando, daqui a pouco virou, a segunda virou, foi aquele estrago, trec. Quando eu vi, tá de joelho, até com lágrimas nos olhos, tanto que doeu, eu dei um grito na sala. Imagina eu dando um grito na sala. Correu todo mundo. Catartismo é colocar os ossos no lugar, aperfeiçoar, restaurar, equipar. Então esses dons do ministério, o profeta, o mestre, o evangelista, o pastor, o apóstolo, eles estão aqui para colocar você no teu lugar, para encaixar você na tua função certa. Porque às vezes o camarada quer cantar, mas não foi usado para cantar. Ele quer lá dirigir célula, mas ele tem algumas dificuldades que ele tem que melhorar. Ele quer fazer outro tipo de coisa, mas não é aquilo. Ele está com a vida errada, alguém vai colocar ele na vida certa. Catartismo é poder te levar e te preparar para uma correção na obra de Deus, para que você seja uma pessoa totalmente restaurada. E ele diz, até quando isso vai acontecer? Até que todos cheguemos ou alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida e a plenitude de Cristo. Então o alvo de tudo isso que eu estou falando, o que é? É a tua maturidade, meu irmão. Você precisa amadurecer como cristão. Você precisa crescer. E quanto você tem que crescer? Qual é o teu alvo? É a estatura de Cristo. Talvez ninguém chegue à estatura de Cristo aqui. Muito difícil. Mas se você tem um alvo, você sabe que tem uma referência, que você não pode parar nunca. Que o teu alvo é chegar mais próximo de Jesus. Ah, pastor, não dá para comparar. É claro, irmãos, que não dá para comparar. Mas você tem uma referência. Você tem uma referência. Quem é um jogador aqui que gosta de jogar bola? Aí eu vi o Pelé jogar, que honra, né? Que privilégio, né? Por isso que não tem como negar o time do Santos, quem viu aquilo ali, né? Mas hoje você tem o Neymar. Aí o jogador, esses meninos que querem ser jogador, o que eles fazem? Eles querem se espelhar no Neymar. Aí já que não consegue se espelhar no futebol, o que eles fazem? Corta o cabelo igual, né? Brinquinho, aquele negócio todo, para ser mais ou menos parecido. Mas quem é jogador mesmo, ele tenta olhar o que ele faz e tentar chegar o mais perto possível. Talvez nunca chegue, mas vai treinar para chegar o mais perto possível, porque aquilo é um dom natural, um talento natural que ele herdou, que ele nasceu assim. Em Cristo nós temos Jesus.
Então Jesus é o que? O nosso parâmetro, o nosso padrão. Nós vamos nos espelhar nele. Jesus está lá no alto, eu quero crescer, né? Eu quero conhecer bastante a palavra do Senhor, eu quero orar bastante, eu quero evangelizar, porque eu quero crescer para chegar bem perto de Cristo. Isto é o alvo nosso, que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, o propósito de tudo isso, ele diz também no versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, irmãos. Tudo isso que eu estou falando tem um alvo e tem um propósito. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Como é que são as crianças? Eles são levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá nem para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, 3 coisas estão nesse verso. Primeiro, você não deve ser mais criança. O que é uma criança? A palavra no grego é a palavra nepioi, que significa criancinha, meninos infantis. Tem muita gente que é imatura, está crescendo, é criancinha. Você já viu uma criança como você brinca com ela, você engana ela? Faz isso para mim que eu te dou um doce. Ela vai toda contentinha quando fala, cadê o doce? Daqui a pouco vem. É fácil você enganar uma criança, porque ela é simples. É muito simples, ela não tem maturidade, ela não tem nenhum grau de malícia. Então, Deus também está falando, olha, nós podemos ser crianças, e tem muitas crianças aqui, espiritualmente, que precisam crescer. Porque se não crescerem, elas vão ser levadas de um lado para o outro. Essa figura, o apóstolo Paulo usou, é a figura do barco. Quem já andou de barco aqui ou de navio? Levanta a mão. Só isso? Gente, anda num barco para você ver. Como é que é o barco? Que nem um carro, 0 quilômetro, pega a estrada e nem se mexe. Não, o barco ele vai e vai, e vai e vai. Eu tive a oportunidade, quando a igreja fez aquele passeio no navio aí no cruzeiro, teve aí os irmãos que foram, eu fui. E eu fiquei ainda uma semana sentindo aquele negócio à noite. À noite dormindo na cama, né? Vai virar do outro, e a noite toda assim. Aí ia sentar no restaurante lá, né? Pegava o copo e daqui a pouco, eu falei, meu Deus amado, né? Aí você via a gente correndo assim para vomitar, passando mal. O apóstolo Paulo usou essa figura. Aquele que é como uma criança, aquele que não cresce, ele é levado de um lado para o outro. Ele vai para um vento, ele vai para o outro vento, ele vai para um lado e para o outro, ele não tem uma direção, ele não tem uma estabilidade. E aí ele usa uma coisa, irmãos, que a gente precisa conhecer. Ele fala assim, são pessoas que trazem doutrinas com astúcia e com esperteza. São homens com astúcia, com artimanha. Pessoas com habilidade. Essa palavra no grego que ele usa, astúcia e artimanha, é a palavra cubeia, que vem da palavra cubos, igual a dados. Quem é que joga dados? São jogadores. São pessoas que, você vê naqueles filmes, os caras jogando dados, né? O cara ganha todas, porque são dados viciados. Os caras têm habilidade, já sabe o número que os dados vão dar, é um vício, eles vivem daquilo. É uma artimanha deles para ganhar os jogos contra os outros. São os falsos mestres, habilidosos em convencer os homens das suas doutrinas enganosas. E isso está cheio por aí. Isso está cheio de falsos mestres, que parecem com bons mestres, mas são falsos. Como é que você vai saber sobre isso? Como é que a gente sabe sobre isso? Quando você cresce a estatura de Cristo. Aí você confronta na palavra, diz, mas isso não está na palavra. Como é que esse cara está ensinando isso se isso não encontra na palavra? Tem coisa errada. Para que pedir essa multidão de dinheiro, se não vão construir um templo, se não vão comprar nada? Para que é isso aí? Isso não está na palavra. Você não vê Jesus fazendo isso o tempo todo. A oferta, irmãos, ela é digna, ela é certa e tem que acontecer, porque é bíblica. O dízimo também. Pagar o dízimo ao Senhor também é certo. Agora, estou dando um exemplo porque é o que acontece hoje. As igrejas estão sendo vistas como comércio, como mercado. Porque as pessoas estão fazendo da igreja muitas vezes um comércio, um mercado, só pensam nisso. E não é. Em primeiro lugar vem as vidas, em primeiro lugar vem o tratamento, vem a cura, vem a restauração, vem o pastorado. Claro, as ofertas tem que manter. Nós estamos aqui porque tem pessoas que sempre contribuíram. Estou falando nesse microfone aqui, caro e bonito, que vem de fora, porque alguém deu dinheiro para mim comprar. Estamos podendo ter vários missionários em tantos lugares, porque a igreja investe nisso e é fiel.
Nós podemos ter pastores aqui com qualidade, que cuidam da vida de vocês, porque pessoas investem nisso com qualidade. A gente pode ter carros para rodar e viajar em vários lugares, e visitar as igrejas e pregar, porque as pessoas investem. Então, isso é justo, isso é certo, mas existe muito além disso, que tem que ser questionado muitas vezes. Existem doutrinas erradas, que as pessoas fazem aí, que não está na palavra. Muitas campanhas que existem por aí, que são campanhas que também não estão na palavra. Não quero condenar aqui, mas são coisas que existem aí fora. Hoje nós temos a primeira igreja no Brasil, que é uma igreja gay. São 2 pastoras lésbicas. Está no noticiário, está nas principais revistas. 2 mulheres, que uma era cantora, casada, e uma outra era uma pastora também casada. E separaram, já começaram aí, separaram dos seus maridos. E se juntaram e estão vivendo juntas as 2. E estão pregando a palavra e orando e pondo a mão na cabeça das pessoas. Aqui em São Paulo, 60 quilômetros da gente. Aí você olha para um texto como esse, são a cubeia. São a cubeia. São pessoas que têm habilidade para convencer, mesmo estando errado. Agora, como é que as pessoas repudiam isso? Pela palavra. A palavra não fala sobre isso, a palavra, o Senhor condena, é um pecado. É um pecado, adultério é um pecado, prostituição é um pecado, homossexualismo é um pecado. Não tem como agregar, dizer, mas nós estamos no século 21, a Bíblia é um livro tão antigo, meu irmão. A Bíblia é o livro mais atual, mais vendido no mundo todo, até hoje. Até hoje, é um livro que foi combatido, é um livro que foi queimado, perseguido em todas as épocas por governadores, reis, imperadores, tentaram exterminar, esses caras morreram, e a Bíblia está no país deles, bombando até hoje, para a glória do Senhor Jesus. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então, é preciso que a gente cresça e conheça. E terminando, nosso tempo já estourou bastante, terminamos no verso 15, que diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, a ideia de Deus é o crescimento para você. Como eu posso crescer? Seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. O amor jamais pode se afastar da nossa casa, do nosso coração. O amor jamais pode se afastar da nossa vida, meu irmão. Se afastar o amor, se nós formos só máquina, só ferro e fogo, acaba. O amor faz parte da igreja, o amor faz parte do teu coração. E nós temos que conservá-lo em amor, porque quando você segue a verdade de Deus em amor, você cresce naquele que é o cabeça, é Cristo Jesus. Deus quer crescimento para você, amém? Deus quer que você cresça espiritualmente, amém? Quantos entenderam isso aqui nessa manhã? Amém. Quantos querem crescer espiritualmente? Fique de pé na presença do Senhor, você quer crescer. Verso 16 diz, dele todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você tem uma função, irmãos. A igreja cresce quando você cuida da tua função em amor. A igreja cresce quando dentro da função que você tem, no corpo de Cristo, você aprende e você desenvolve. Pastor, eu não sei pela onde começar. Meu irmão, tudo tem um começo. Comece estudando a palavra de Deus. Comece conhecendo o que a igreja tem para oferecer para você de cursos bíblicos, todos gratuitos, você não vai pagar nada. Para você crescer, para você entender qual é o propósito de Deus na tua vida, para você se envolver pouco a pouco com as coisas de Deus, e entender, o meu lugar é esse, eu estou contente em evangelizar, eu estou contente demais, sabe, poder ensinar, eu estou contente demais em poder ajudar as pessoas, sabe, pastorear as pessoas, aconselhar as pessoas, isso é o dom do pastorado, irmãos. Estou contente demais em chamar a atenção daqueles que estão errados, é o dom profético dentro da igreja. Dom profético dentro da igreja, vê o erro, vem aqui meu irmão, para com isso, hein? Para com isso, você está errado. Eu encontrei um irmãozinho que foi desviado com a lata de cerveja. Comecei a falar para ele, ele falou, pastor, não fala, já começou a chorar. Eu dou a minha palavra, se um dia eu voltar, se um dia eu voltar para a casa do Senhor, olha, quando eu ver alguém desviado, eu vou pegar pelo colarinho, eu vou dizer, meu irmão, tu não sabe o que está se metendo, eu vou te quebrar todo se você não voltar para Deus. Porque quando a gente vem aqui, a gente não consegue mais voltar. Ele falando para mim, quando a gente vem para o mundo, a gente não consegue mais voltar, a gente sabe que está errado, a gente é infeliz, mas a gente não consegue voltar, porque deu brecha.
Então, irmãos, cada um tem uma parte, cada um tem uma função, e essa função nos ajuda a crescer, essa função ajuda as pessoas a crescerem, essa função ajuda-nos a chegar mais perto do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos agora. Enquanto os irmãos vão cantar essa música, eu queria que você orasse no teu lugar, dizendo: Deus, qual é a minha função no corpo de Cristo? Como eu posso melhorar? Estou tão envolvido com o mundo, estou tão envolvido com as coisas, Deus, que eu só venho na igreja para sentar e vou embora como fosse um religioso. Eu não me envolvo com mais nada. Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para crescer. Então, aproveite esse momento enquanto os irmãos cantam, para orar ao Senhor e uma chance dizer quem você quer crescer. Essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar no meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela tua palavra, que ela nos cure, que ela nos restaure, que ela nos envolva, Deus, com a tua obra. Ó Deus, que ela nos desafie a crescer. Pessoas que são crianças aqui espiritualmente, irmãos nossos que não estão preocupados com o crescimento, irmãos nossos que continuam sendo levados por ventos de doutrinas para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Ó Deus, nesta manhã tome posições diante de Deus, posições de crescer, Senhor, posições de compromisso com a tua obra, Pai, posições de entender mais a palavra do Senhor, de torná-la mais pura a cada momento, Senhor, posições de se tornarem, Deus, evangelistas nessa igreja, de se tornarem profetas, Senhor, pastores, líderes que possam cuidar de vidas, meu Pai. Nós queremos abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo, ó Deus, nesta manhã, que a cura dos céus recaia no nosso coração, que nós sejamos ajustados e unidos em amor, Senhor, diante da verdade que é a tua palavra, e possamos crescer. Temos um alvo, é Jesus, temos um alvo, é Cristo, Senhor. Possamos rumar a cada momento, Senhor, ó Deus, em frente a Cristo Jesus, o nosso alvo. Ó Pai, abençoamos a vida de todos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meu querido, amém.